Boa noite a todos. Começa agora o RNC, o podcast da Rádio Nova Comunidade. Já estamos ao vivo pela página do Facebook e pelo YouTube da Rádio Nova Comunidade. O prefeito de Cubatão ontem era nosso convidado, porém tivemos alguns problemas técnicos e o podcast teve que ser cancelado. O nosso apresentador principal da segunda-feira é o Washington Luiz. Temos os temas variados. Hoje, o nosso tema é Na Palavra. E é com você, Ivan. Olá, Leide, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou Ivan Hildebrando aqui, estou hoje apresentando o RNC, o podcast da Rádio Nova Comunidade. É uma novidade aqui na cidade de Cubatão e é um grande prazer nesta noite estar iniciando, né, o primeiro podcast sobre a Palavra de Deus. A gente vai estar aqui, né? Eu já irei anunciar os nossos convidados desta noite. São dois homens abençoados, são dois homens já com trabalho, né, voltado ao ministério de Cristo e que tem contribuído muito, né, trabalhando para saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a realidade, é o trabalho dos nossos amigos que aqui estão hoje, o nosso pastor. Também temos um líder aqui da Escola Bíblica Dominical, que eu já estarei falando o nome deles, e então eu quero aqui deixar agora, eu já vou anunciar, Leide, eu vou anunciar já o nome dos nossos convidados. Quero aqui estar, né, apresentando o nosso convidado na noite, o nosso querido pastor Osiel Silva, que ele é do Ministério, né, do Ministério de Santos, aqui Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e também o nosso irmão, que é o nosso amigo, o nosso irmão Raimundo Rafael, que ele é coordenador das Escolas Bíblicas Dominical, Então fiquem à vontade, sejam bem-vindos, e antes de começar, meu pastor, vamos fazer assim. Em nome de Jesus Cristo, eu vou pedir, né, que hoje é o nosso primeiro dia aqui do programa. Amém. Eu quero aqui estar pedindo para que o senhor faça uma oração inicial, né, para que tudo dê certo. Já está dando certo em nome de Jesus, claro, e a gente aqui não pode dar brecha, né? Porque certo. O inimigo, ele pensa que pode, mas o nosso Deus é maior. Tá certo. Vamos orar então, vamos estar clamando ao Senhor, depois a gente faz as apresentações aqui, né? Sim, vamos estar abençoando essa nova plataforma, né, de divulgação da palavra do Senhor, entre outros, né? Mas é uma plataforma onde necessita, né, das orações. Então vamos estar orando para que Deus venha repreender, guardar, né? E que venha dar tudo certo para a honra e glória do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, aqui, Senhor amado, nos encontramos na Rádio Nova Comunidade, onde cremos, ó Pai, que as Tuas mãos, Senhor amado, estão estendidas sobre este lugar. Queremos abençoar a cada um, ó Pai querido, na qual estão aí à frente desses trabalhos. Ó Deus amado, desde já também repreender todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que venha contra, que venha a ser repreendido, pois aqui estaremos, ó Pai, divulgando também a Tua palavra e pregando, ó Pai, a Tua palavra. E nós cremos, ó Pai, que a Tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus, crendo e repreendendo todo o mal, abençoamos a todos em nome de Jesus. Vamos que vamos. Amém, amém. Oração amém. Forte, claro que é sinal de vitória. Com certeza. E claro, Leide, acho que já tem algumas perguntas aí dos ouvintes, mas antes, meus pastores, né, meus irmãos que aqui estão, vocês que estão nos assistindo, antes de começar as perguntas, né, porque hoje aqui é tranquilo, meu pastor, tá bom, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, aqui não tem mistério, é a palavra de Deus, né, a gente sabe aí da responsabilidade, a gente sabe também, né, dos levantes que se acontecem, basta a gente colocar alguma coisa a favor da obra, sempre tem os empecilhos, mas a gente sabe que o inimigo ele já é derrotado
por natureza, e o nosso Deus é que manda aqui neste lugar, né? Aqui estamos sobre a proteção divina, né? Sobre a mão poderosa do próprio Deus. Glória a Deus. E louvado seja Deus. Então, antes da gente começar, Leide, de algumas perguntas, alguns questionamentos, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente quer saber um pouquinho dos nossos convidados, começando aqui com o nosso pastor Uziel, que é simples, é falar um pouco de vocês, da onde, como é que conheceram o Evangelho, se já nasceram do berço evangélico. Amém. Fique à vontade para falar, né? Porque os nossos ouvintes aqui, né? Os nossos internautas, eles têm uma curiosidade e também é uma semente, né, meus irmãos? Que a gente estará plantando aí, porque de repente seu testemunho, a sua história de vida possa ser que alcance ali alguém, né, que tenha esse desejo ou que está precisando também ouvir uma palavra, e nós estamos aqui para isso nesta noite. Fica à vontade, meu pastor. Obrigado, meu amigo Ivan, Debrando, irmão em Cristo, também a Leide, por esse convite, por essa honra de estar dando abertura aqui também, desde já representando o nosso pastor Rosinaldo. Grande abraço, que é o nosso pastor aqui na região de Cubatão, né, ali no Ministério de Santos. Atuo ali como segundo, né, co-pastor dele ali, fazendo a obra do Senhor. E minha história de vida, né, louva a Deus por tudo que tem acontecido, né, e nasci no berço evangélico, né, para a glória de Deus, e continuo orando ao Senhor para que permaneçamos aí firmes e fortes até a sua vinda, né, e estamos aí trabalhando na obra do Senhor já desde criança, né? E aí vem caminhando na trajetória dentro da casa do Senhor. Então a gente vem crescendo, né? Criança, adolescente, lideranças, e aí hoje estamos aí, né? Atuando como um co-pastor aqui na região de Cubatão, auxiliando os nossos pastores que aqui assumem com amor e carinho, fazendo a obra do Senhor, que é o que eu mais gosto de fazer aí, né? É adorar e glorificar o nome do Senhor. Então agradeço esse convite, essa honra de estar aqui, né? Representando também o nosso pastor Rosinaldo, e estar aí com vocês aí, a Leide, né? Amiga de fé em Cristo, e estamos aí, povo de Deus, Deus abençoe vocês aí, compartilhem essa live aí, tem muita coisa boa aqui hoje para nós, né, Ivan? É benção, meu pastor. E eu, claro que a gente não podia aqui, né? Estamos aqui com o nosso irmão Raimundo Rafael, né? Olha, e ele vai falar a respeito, quero também saber, né? E daqui a pouco a gente vai entrando numa área, né, que a gente vê que é uma luta grande, que é a questão da escola bíblica dominical, né? Porque a gente sabe que não é só também, além de crescer na fé, temos que crescer também no conhecimento, né? E nada mais, né, do que você crescer no conhecimento é você aprender nas escolas, né? Na escola bíblica dominical, nos ensinamentos, né? Irmão Rafael, fica à vontade, meu irmão. Fique à vontade, fale um pouquinho de você. Desde já eu quero agradecer o convite, eu louvo a Deus pela oportunidade, a Leide pelo convite, nosso irmão Fernando, nosso pastor Zinaldo, pastor Ziel também, que prontamente também nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Deus, eu sou do Evangelho também desde criança também. Minha mãe, quando se converteu, a gente era bem pequenininho. Minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Aquela mãe que arrastava todos os filhos para a igreja. Então, a gente foi nessa caminhada e eu louvo a Deus por isso. Porque com o incentivo da mãe, vendo que o Evangelho é uma coisa boa para o filho, a gente foi nessa caminhada, né? A gente cresceu pequenino no Evangelho, mas quando a gente cresce, a gente acaba virando rebelde. Né? E eu fui um dos filhos rebeldes que acabei saindo dos caminhos do Senhor, mas aprove Deus me resgatar novamente. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Depois de velho, a gente vai lá, conhece o mundo e vê tudo que o mundo oferece, mas depois quando a gente volta de novo aos caminhos do Senhor, a gente coloca na balança, a gente fala, na presença de Deus é muito melhor. Bem melhor, né? É muito melhor. Verdade. E hoje nós estamos lá no Ministério de Santos, lá na Vila Nova, coordenando a Escola Bíblica Dominical, que nem a gente fala. É uma luta prazerosa de lutar, porque eu sei que ali é grande bênção, grande vitória. A gente vê que ali é o crescimento do povo de Deus. Eu falo que a Escola Bíblica Dominical é onde a gente começa a se lapidar para se preparar para entrar no reino dos céus. Porque a gente vai aprendendo as coisas que vai nos moldando e nos tornando cristãos cada vez mais fortes, mais fortalecidos na presença de Deus. É na Escola Bíblica Dominical. Uma das maiores e melhores escolas do mundo. Isso, que o diploma você só vai pegar no céu. É eterna. Deus, O diploma você só pega no céu. Tem que se dedicar, né, meus irmãos? Tem que se dedicar e muito para receber esse diploma. Mas como a gente fala, né?
muitas vezes para o homem, né? Mas para Deus nada é impossível. E eu queria... Leide, eu vou falar aqui um negócio para vocês e vou confessar aqui também. Não, pode... O que eu queria falar? Fica à vontade. Olha, aqui, o irmão falou, eu fui criado, nasci aqui em Cubatão e fui criado ali na 13 de maio, entre a 1º de maio e as Nações Unidas. Justamente aonde a primeira igreja que eu fui foi no Ministério de Santos ali, porque é uma igreja abençoada, né? Eu quero mandar um beijo carinhoso pro apóstolo, né? Pro nosso querido pastor Paulo. Também pro filho, né? O nosso querido também, hoje deputado, Sim. Paulo Correia, irmãozão em Cristo, homem de Deus também, abençoado. E aí, o que eu ia falar? Eu tô falando agora, acho que eu nem contei pra Leide, mas assim, e também para vocês, né? A primeira igreja que eu coloquei assim, a plantinha do meu pé, foi justamente naquela igreja da esquina ali das Nações Unidas, porque era na esquina de casa. Então, a minha vizinha, a Dona Maria, inclusive é viva até hoje, né? Ela é viva até hoje, mora do lado ali, ela mora no 580 e eu agora voltei pro 570, aqui na 13 de maio mesmo. E quando eu era pequeno, claro que aí a gente, por incentivo da Dona Maria, a gente acabava indo para a igreja, né? Então ela fazia o convite. Para mim foi quando eu comecei, na verdade, a participar dos cultos. Então tinha os horários, aí ela aprontava, né? Pedia para a mãe lá a autorização e eu ia com ela. Então eu queria falar assim que foi a primeira igreja, viu, meu pastor? Que eu visitei ali foi a Assembleia de Deus Ministério de Santos, bem ali na esquininha, porque é na esquina de casa, a igreja ali. E a gente fica feliz, né? E por essa honra de estar dando a abertura nessa Rádio Nova Comunidade com você aqui também nos entrevistando. Glória a Deus. E falar da palavra de Deus, a gente tem falado assim que hoje a gente está numa constante, porque a gente está vendo a situação. Como a gente falou, o próprio irmão Rafa acabou de falar da questão que o que o mundo hoje oferece para nós? Na verdade, nada. Né? Não tem nada de bom no mundo. A gente hoje precisa perseverar, né? Muito e perseverar, e a luta é constante, porque às vezes a gente sempre fala, parece até clichê quando a gente fala isso, mas quando a gente fala assim que o diabo, ele não brinca. Muitas vezes o cristão, às vezes o crente, né? O cristão, ele brinca de ser crente, mas o inimigo não. Ele o bicho é tinhoso, né? Ele não aceita. Apesar de ele já saber que ele é derrotado, mas ele não aceita a derrota. Né? E a gente tem falado muito isso. Então, eu imagino, pastor, aí eu queria falar para que vocês ficassem à vontade para falar das experiências. Tá bom, amém. Fique à vontade, se sinta em casa, tem uma aguinha aqui nessas canecas abençoadas. Fique à vontade, fale do que você achar que Deus tocar no seu coração para falar da palavra. Tá certo. Né? Porque daqui a pouco a Leide vem com os mistérios. Leide vem com essas perguntinhas abençoadas aí. Eu só queria falar que a gente já está com 220 pessoas assistindo pelo Facebook. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Compartilhem aí. 200 pessoas abençoadas. E, Ivan, é interessante, né, que você falando aí, né, a gente se sente honrado de estar falando, né, a gente se sente até pequeno em falar quão grandiosa é a palavra do Senhor, né, quão grandioso. Então, creio que vai ser um programa abençoado, né, um podcast abençoado, e vamos aí, né, vamos que vamos, né, Rafinha? Vamos estar aí falando da escola bíblica dominical, né, que você falou. A gente vê que é algo, a Bíblia mesmo, né, nos diz que nós temos que examinar a escritura, né? Verdade. E quando você tem costumo falar assim, quando você tem uma dor de cabeça, você vai no pronto-socorro. Aí vai lá, toma uma medicação, bum, sarou. Aí daqui a pouco você tem aquela dor de cabeça de novo, você vai no pronto-socorro, você fala, poxa, então eu preciso fazer um exame para saber onde que eu tô com problema, para saber onde resolver. Então por isso a Bíblia diz assim, não é apenas ler, a gente precisa examinar, então é com cuidado, porque no exame você vai ter tudo detalhado. Então hoje nós vamos devagarzinho aí dar uma examinada bem com calma nas escrituras, mas é bênção de Deus, falar da palavra de Deus, do amor de Deus, isso aí não tem preço. A gente fica nervoso porque a responsabilidade é muito grande, né? Falar da palavra do Senhor, mas nós queremos aí que Deus está conosco, Deus está aqui nessa rádio, né? Nessa aí a gente vai tocar o barco aí, em nome de Jesus, e lançar a rede. É isso aí. Fica à vontade para falar da palavra de Deus, quiser ler um versículo aí, lança a semente. Lança a semente, porque, como eu falei, a importância da gente hoje é falar, é na palavra. O podcast é na palavra, por isso que eu estou falando, não tem problema.
Aqui, porque eu imagino, aí a gente pode, o que eu imagino mais ou menos que acontece nessas situações quando tem algo que vem da parte de Deus. Eu imagino a fúria do inimigo. Com certeza. Deve estar brabo agora, esperneando lá no inferno, reclamando, falando, não, eles vão ali, eles vão lançar a palavra, mas é a semente mesmo. Semente, é por isso que eu falo, meu pastor, fica à vontade. E vai cair em terra boa, né, Rafa? Claro. Vai cair em terra boa. Conta alguma coisa, fique à vontade. Aí, para falar da escola, quer falar da palavra, como eu disse. Amém. Então, Leide, nós vamos estar aí. Ivan, antes do pessoal começar a mandar as perguntas aqui, eu queria que você fizesse aquela pergunta abençoada pro pastor, aquela que você tá com uma dúvida. Meu pastor, essa daí Esse dia eu tava falando, e assim, o que acontece? A gente tem é claro que eu acredito que seja uma dúvida grande, que é em relação à questão, olha, eu sou cristão, estou em Cristo Jesus. Aconteceu do arrebatamento. Como é que eu posso dizer? Morri hoje, morri sendo cristão. A questão é céu e inferno. A dúvida, né, que eu vejo muitas vezes as pessoas perguntam, meu pastor. E assim, tem o lance tem sempre assim, a gente aprende, né, já ouviu falar que tem o grande dia, né, quando se fala, está descansando em Cristo, mas a pergunta, né, que eu fiquei assim meio encafifado, eu tinha até falado com a Leide, eu falei, não, vou aproveitar e vou perguntar lá. Claro, que eu quero saber assim, eu morri em Cristo, esse julgamento vai esperar ou morri é céu ou inferno? Glória a Deus, vamos que vamos. Me ajuda a palavra para começar. Para começar esquentando aí. A palavra do Senhor nos diz, né, que após a morte segue-se ao juízo, né? Então você morreu ali, morreu em Cristo, né? Ou não morreu em Cristo, então você já tem ali, depois da morte não tem mais nada o que fazer, né? E o que acontece? A Bíblia também nos diz que para Deus, né, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então, quando nós falamos assim, com um cristão morreu, a gente fala assim, dormiu no Senhor, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, que a palavra do Senhor diz que no abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados, né? Então, para aquele que morreu ali em Cristo, é como se nem tivesse passado o tempo, ele vai simplesmente como se foi algo rápido. Então, não existe aquele que muitos pregam por aí, vai ficar num lugar de repouso ali, esperando. Esse tempo aí é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. A gente não sabe assim, para nós, né? Para nós é assim, após a morte segue-se ao juízo. O juízo ainda não aconteceu, tá? Mas se a pessoa morreu em Cristo, com certeza vai para o céu quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Se a pessoa morreu sem Cristo, né? Com certeza ele já está aí condenado ao inferno. Não vai ter como fazer, o que eu posso fazer depois que eu morrer para dar uma melhoradinha ali e ver de alguma forma. Não, o que temos que fazer em vida. Você tem que buscar o Senhor, corre para os pés do Senhor, corre para a casa do Senhor. Jesus está voltando, né? E a Bíblia nos diz que é no abrir e fechar de olho. Então, Ivan Debrando, se você for parar para pensar, 8 milésimos de segundos é um piscar de olhos. O que dá para você fazer em 8 milésimos de segundos? Nada. Quando você fala assim, vai de conta que eu tenho fiz algo, simbolizando aqui, eu fiz algo de errado para você. Então eu não consigo nem falar seu nome, imagina pedir perdão para você. Fala assim, Ivan, já aconteceu, os mortos já ressuscitaram, os salvos já estarão nas nuvens e a gente não conseguiu nem. Então até o Rafael pode complementar também, assim, quando morremos, nós vamos aguardar o dia do Senhor, só que depois que você morre, segue-se ao juízo, só que esse juízo não aconteceu ainda, vai acontecer quando Jesus voltar, que buscar a sua igreja, esse juízo vai acontecer, mas quando a gente fala assim, dormiu em Cristo, para quem morreu ali, na verdade é um sono, não existe assim, eu tô num sono, mas eu tô em um lugar esperando, descansando, né? Comenta aí, Rafa. Fica à vontade. É que nem quando fala no livro de Hebreus que nós estamos aqui como peregrinos, somente como passageiros. Então, quem foi antes de nós vai estar aguardando também a gente para todos nós que estamos se encontrarmos com Cristo. Naquele grande dia o Senhor vai abrir
o livro da vida para ver se o nome de cada um, quem o nome de cada um que está escrito lá. Vai abrir o livro das obras para ver lá quais são as obras que foram feitas. Vai ter a separação da direita, da esquerda, uns que vão vir para a glória eterna e outros que vão estar para a condenação eterna. Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto as pessoas podem respirar, enquanto as pessoas podem buscar, há o tempo do arrependimento. Aquele que se arrepender, aquele que se voltar ao Senhor e quiser ser salvo, tem que acreditar em Jesus, tem que ter uma vida cristã, tem que ter uma vida transformada para ser levado juntamente com Cristo quando ele vier buscar. Então assim, o segredo se posicionar, aliás, tomar a decisão por Cristo agora. Isso. Né? Porque o que a gente vê muito, pastor? O que a gente vê muito, muitas pessoas. Primeiro que fica, eu escuto muito sempre isso, né? Que eles falam assim, vocês falam que Jesus está voltando, mas isso eu escuto desde quando eu era pequeno. Sim. Tranquilo. É verdade. Mas assim, aí eu não vou nem entrar no mérito, porque muitas vezes fala assim, o que diz, né? Geralmente vem sempre com essa máxima. Vocês falam que Jesus está voltando, mas eu escuto desde pequeno. Mas será que desde pequeno, quando escuta, será que procurou o conserto? Porque eu acho que então o segredo de tudo agora é o arrependimento agora. Agora, né? Porque como não o pastor falou, a questão, né, quando fala do piscar de olhos. Abrir aí, e fechar de olhos. Você não tem mais nem como. Não tem falar nada. Entendeu? Ivan, outro fato interessante também, né, é que esse período, né, que nós temos é aqui na terra mesmo. É aqui onde a gente tem que, a cada dia mais e mais, buscar o Senhor, estar na sua presença. Porque o toque da trombeta, quem vai ouvir é somente os salvos. Por isso que os que vão ficar já vai dar os que ficarem já vai ter aquele estalo. Porque, tipo assim, eu não vou ouvir o soar da trombeta, mas eu vou ver acontecendo. Você entendeu? Então, tipo assim, quando a gente fala assim, quantos querem ver o arrebatamento? Eu não quero ver. Eu quero participar. Olha, porque se eu estiver vendo, é sinal que eu fiquei. Tá vendo? Verdade. Entendeu? Então o soar da trombeta vai ser algo rápido também. Tá? Então, só quem vai ouvir o toque da trombeta são os salvos. Então, o que nós estamos fazendo aqui na terra? Por isso que eu oro assim, eu falo, Senhor, me ajuda para que onde eu estiver, eu venha ouvir o soar da trombeta. Porque é sinal que quando Jesus soar a trombeta, eu vou para as nuvens me encontrar com você, com todos vocês que estão aqui. Amém? Porque eu não quero, que eu falo assim, quantos querem ver o arrebatamento? Não, não quero ver. Nós queremos participar. Então já fica aí, ó, para você que tá pensando, que você que deseja ver o arrebatamento. Não veja não. Não veja não, meu filho. Melhor ouvir o toque da trombeta, mas para ouvir o toque da trombeta, né, meu pastor? Isso aí, precisa estar preparado. Tem que se consertar enquanto é tempo, né? Nós somos falhos, né? Nós somos falhos porque, assim, apesar, se a gente disser que não tem pecado, a Bíblia diz que nós já estamos pecando, né? Sim, e nós temos pecados, temos falhas, mas dia após dia nós temos o quê? Que nos santificar, porque depois que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então agora a gente tem acesso direto a ele. Então, algo que antigamente tinha que sacrificar animal, hoje não, hoje eu tenho acesso direto, eu errei, eu pequei, dobro meu Jesus, Senhor, me arrependo daquilo que eu fiz, e aí a partir daí você segue de novo a sua vida com Cristo, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, elas, muitas das vezes elas ficam, né, ali, eu fiz alguma coisa de errado, e agora? Porque qual a atitude, né, Rafa, o que aconteceu com Adão lá no jardim? Quando ele pecou, ele se escondeu. Então isso acontece na nossa vida. A gente erra, a gente já, não quero ir para a igreja porque eu errei. Não, vai, porque Deus, ele ainda está às portas, ele não voltou, ainda dá tempo de se arrepender. Por isso que a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então quer dizer, vai ter momento que a gente vai querer buscar e não vai achar. Então, independente do que aconteceu com você, a sua vida, frustrações, isso aí, a Bíblia mesmo nos diz, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, corra para a casa do Senhor, procura a igreja mais perto da sua Bíblia, que Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, eu quero agora, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Escola Bíblica Dominical. A gente sabe que é, como eu tenho falado, é porque muitos não sabem da importância que né, de você crescer não só na graça, mas no conhecimento. Até porque quando a gente cresce no conhecimento, a gente fica menos suscetível ao erro, né? Porque a gente sabe o que a Bíblia, o que a palavra nos ensina. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você fala para mim assim, quais são
as dificuldades. Você como líder ali, como coordenador, me fala um pouco dessa questão da escola bíblica dominical. Hoje está mais fácil, porque eu vejo também muita gente que às vezes esquece, né, de repente não vai, mas hoje acha que tudo está aqui. Tudo está no online. Tudo está no online. E eu queria que você me falasse um pouco disso. Como é que essa sua experiência... Porque hoje, né, a gente tem que combater também. Ou melhor, a gente precisa, na verdade, arrumar um jeito de passar pelo online, né? Para a gente sobressair. Vamos dizer assim, a folga, né? Vamos dizer assim, ou o conforto que o celular, né, que as redes hoje falam. Mas me fala um pouquinho a respeito. A escola bíblica dominical, para um membro, para a pessoa, né, ela se dispor, ela tem que abrir mão, né, não seria bem a palavra abrir mão. Ela tem que se dispor de duas posições. A primeira posição é de tempo. Você tem que abrir um espaço no seu tempo para você falar, não, eu quero ir, eu quero participar, eu quero aprender, eu quero conhecer. E o segundo, que é o que vai manter essa pessoa na escola bíblica dominical, é o propósito. É o propósito de querer aprender. O propósito de olhar para a escola bíblica dominical e falar, isso é importante para a minha vida, é importante para a vida dos meus filhos, é importante para o meu crescimento espiritual, é importante para a minha igreja, porque vai me fortalecer como um membro de Cristo, como corpo de Cristo, e a igreja vai ser um corpo forte, porque é um corpo conhecedor. O problema é que quando o corpo, a pessoa, ela é fraca, vai deixar parte do corpo fraca, porque ela não tem base sólida, ela não está firmada na rocha, não tem conhecimento para lidar com o dia a dia, com as questões do dia a dia, problemas do dia a dia, temas atuais novos que estão vindo contra a palavra de Deus, contra os cristãos, contra a família, e muitas vezes ela não tem entendimento de como passar por esse tipo de processo. E aprove Deus pela misericórdia dele que a escola bíblica dominical tem dado muito tema atual, sim, que faz com que as pessoas venham entender e aprender como passar por diversos tipos de processos. E nós estamos lá todos os domingos de manhã por um propósito de sempre o quê? Trazer o melhor da palavra de Deus para que as pessoas venham verdadeiramente aprender e verdadeiramente venham ser ensinadas e praticar tudo aquilo que é ensinado. Verdade. Olha, eu falo para vocês de coração, a importância, quando a gente fala da questão da importância da escola bíblica dominical, é justamente essa, né? É você buscar, na verdade, você como é que eu falo? Se edificar mais e mais, porque eu não sei se é mais ou menos no entendimento dos irmãos aqui, mas hoje a gente está vendo acontecer sinais, né? Sim. Que a própria Bíblia ela já não nos fala. Diz. Né? Porque muita gente fala que às vezes, porque a palavra não, porque se você analisar bem hoje o que está na Bíblia e o que a gente está vendo acontecer é surreal, né? Porque quem não tem o conhecimento, né? Quem não vive a Cristo, acho que não tenta, não consegue compreender, né? Mas os sinais estão aí, meu pastor. Se cumprindo. E você falando das coisas que vêm surgindo, tem algo também que eu falo muito, né? Que serve para você que está aí, nos ouvindo. A Bíblia, né? Hoje está surgindo diversos ensinamentos. E como que eu vou saber se o ensinamento que está surgindo por aí é de Deus ou não é? É verdadeiro ou falso? Eu preciso conhecer. Então eu até costumo dizer que, usando essa ilustração, né, que a Casa Moeda americana, eles precisavam saber como que eles iriam conseguir identificar a nota falsa. Então eles faziam agora, precisam montar uma equipe para descobrir como que a gente vai fazer para identificar a nota falsa. Então foi um lá, levantou a mão e falou assim, vamos fazer o seguinte, para identificar a falsa, eu preciso conhecer a verdadeira. Porque eu conhecendo a verdadeira, quando a falsa vier, logo eu vou saber. Então isso que a gente fala da palavra do Senhor, dos ensinamentos que vem surgindo. Se eu conheço, se eu busco conhecer a palavra do Senhor, assim que surgir algo que foge disso, né, que foge da palavra do Senhor, opa, não está na Bíblia, então eu tô fora. Opa, não está na Bíblia, mas é o quê? Você precisa desprender teu compromisso, que o Rafael falou, sim, de estar na escola bíblica dominical. Porque às vezes você vai num culto, é coisa rápida, no culto aí você ouve uma palavra ali, mas na escola dominical, o culto de ensino é onde o pastor vai ali, vai detalhando, é aquilo que eu falei, o medicamento rápido
e o exame. Então, às vezes tem pessoas que só querem um medicamento rápido, quer um hino ali que leve seu espiritual lá em cima, mas aí quando ele melhora, ele vai se firmar onde? Porque a gente tem que estar firmado aonde? Na palavra. Então, onde vem o exame, é onde você vai. O exame é o quê? Você estudar a palavra, estar presente nos cultos de ensino, escola dominical. Tudo isso você vai, aí você, aquilo que você falou mesmo, você vai detectar. Quando acontecer algo errado, você já fala, opa, não é isso que eu estou aprendendo na Bíblia. Então, olha os sinais aí. Olha os sinais se cumprindo, olha isso. Para você ter ideia, qual o único sinal bíblico que ainda não aconteceu? O arrebatamento. Verdade. O restante todos já aconteceram ou estão acontecendo. Mas o arrebatamento, diga aí, Ivan. Eu ia falar aqui, mas tem algumas perguntinhas aqui, né, que estão mandando aqui já, um pessoal lá da igreja, lá da Vila Elizabeth. Calma aí, Ivan. Opa. Antes de você falar, Ivan... Não, eu quero aqui só fazer uma pergunta. Antes do que eu falei, calma, eu não vou fazer nenhuma pergunta não. Vou deixar você soltar primeiro. As minhas aqui eu já estão mais... Não, não quero fazer pergunta não. Só ia falar que a gente já está com 202 pessoas no YouTube e 220 no Facebook. Aê, glória a Deus. E também quero mandar um abraço para minha... Quero o pessoal se inscrever no canal. Isso, quero mandar um abraço aqui para minha irmã Regina, porque senão ela me pega depois lá na igreja. O pastor Rosinaldo, a Priscila, a Nívia, o Ezequiel, o Natan, a família do pastor Osiel em peso aqui pelo canal assistindo. O irmão Roberto Roca também. Glória a Thay, a Lucélia, a Guiomar, o Zé Paulo. Todo mundo tá mandando pergunta, tá mandando parabéns, tá te mandando um abraço, Ivan. Deus abençoe. O pessoal aqui tá interagindo. É isso tá? aí, vai lá. E não deixam de seguir o YouTube e seguir a gente também na página do Facebook, tá? E comentar. E coloque as perguntas lá que o pastor e o Rafael tá aqui doido para poder responder as perguntas. Né? O Rafael tá aqui, ó. Eu ia falar aqui. Pode falar. Rafa, vou perguntar para você hoje. Escola Bíblica Dominical, culto de doutrina de ensino e juventude. Como é que está? Você como coordenador, o que você vê em relação ao interesse desta juventude em aprender a palavra? A juventude, vou falar da minha congregação, tá? Da minha congregação tem muitos jovens abençoados. Os jovens da minha congregação, pelo menos boa parte deles fazem tudo na igreja. Eles tocam, eles fazem parte das coordenações da IBD, fazem parte dos eventos da igreja, tomam conta dos adolescentes, fazem parte da equipe de louvor. Então, eles são muito bem distribuídos e muito bem atarifados na igreja pela obra de Deus, pelo amor que faz para fazer a obra, e graças a Deus. Da escola bíblica dominical, muitas vezes, acaba eu falando como coordenador, a gente tem que encontrar um espaço para que eles venham também ter essa oportunidade de estar lá e participar também da EBD, por causa que eles também fazem outras coisas também na igreja. Mas aos poucos que gostam da palavra, que dispõem de tempo, aqueles que estudam a semana toda, que tem só o domingo, muitas vezes, para poder fazer alguma coisa de folga, né, que tem alguma coisa, acaba muitas vezes dormindo até um pouquinho mais tarde, mas a gente tenta acordar eles, arrancar eles da cama, a gente fala para a mãe, manda seus filhos para a igreja. Outra coisa que é importante, o papel dos pais com os filhos na igreja. Tá? Muitas vezes tem os pais que não enviam os filhos para a igreja, que não têm uma participação ativa com os filhos para... Não, filho, eu vou para a igreja e vou te levar também. Eu vou para a IBD e vou te levar também. Para que ele venha cada vez... Quando eles pegarem gosto por aquilo, quando eles aprenderem a amar a palavra, é eles que vão te arrastar. Eles vão falar. Eu tive a oportunidade de ver a esposa do Ziel falar uma vez isso na igreja, que ela tava... Olha, eu tô meio cansado, hoje eu não vou pra igreja. E a Nathalie começou a chorar, não sei se você já conta essa história. A Nathalie começou a chorar, e ela pequenininha, falando, não, mãe, a gente não vai pra igreja. E ela começou a chorar, e a mãe olhou e falou assim, não, agora eu vou, porque minha filha tá chorando pra ir pra igreja. Então, é esse amor que a gente quer que os filhos também tenham o apego pela obra de Deus. De, quando bater o horário, e falar, não, pai, vamos, mãe, vamos pra igreja, vamos pra escola bíblica dominical, porque é muito importante para o crescimento espiritual deles na igreja. Porque então, semanalmente eles são bombardeados, né? Semanalmente. Criança, adolescente, tanto de diversas áreas, né? Tanto na escola, quanto no celular, na mídia. Então a igreja é um lugar que você para ali, você tem que prestar atenção ali no culto, na palavra, né? Escola dominical é um lugar que você tem que parar, né? Mas às vezes aquilo que o Rafael falou, domingo, de manhã,
às vezes você conseguir trazer um jovem, então às vezes a gente fica, né, meio que, mas graças a Deus temos uma equipe de jovens abençoada que tem se disposto, e é o que eu falo, a gente até conversa, né, que a gente tem que trabalhar cada dia mais e mais para esse ponto da escola bíblica dominical, porque em trazer novidades, os professores se empenharem, porque você imagina, Ivan, que você está trocando o seu quarto, o seu colchão, seu ar-condicionado ali, que eu sou um domingo de manhã, que é uma bênção, porque você quer ir para a igreja para aprender. Então chega lá, os professores também têm que estar. Então a gente acaba tendo essa tecla. Pô, Deus, vamos buscar professores. Anima aí, porque eles estão aqui, eles estão deixando alguma coisa para trás. Então vamos aproveitar que eles deixaram hoje. Vem com sede, aí essa água tem que ser boa. Então os dois lados, né? Temos que trabalhar tanto o lado para as pessoas virem, mas também o lado do professor também, que graças a Deus temos uma grade de professores excelente, que a gente fala assim, escala, né, Rafa? Tem que fazer escala para eles darem aula, todas as faixas etárias. Eu falo assim, se você tem de 0 a 100 anos, vem para a EBD, que tem uma classe para você. Bem assim, separado ainda. Não quer dizer, para aprender não tem idade, né, não tem idade. Agora aqui, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí. Né, são pessoas que estão participando hoje, nosso primeiro programa aqui. Né, vai ser um programa de todas as terças-feiras aí às 19 horas. A gente vai estar falando só da palavra e é muito bom, né? Você vê que no começo a gente fica um pouquinho meio tenso, né? Mas depois o Espírito Santo trabalha, depois o negócio toma outro corpo e a gente fica à vontade, porque eu posso que nem já de 200 em um lado, 200 em outro, você já vê que já são quase a gente alcançando aí, que nem a gente fala, aqui, mas a gente chegando no lar, né? E é claro também em outras cidades, outros países também, porque a internet, a gente tem falado que a internet é uma rede que, quando usada para o bem, ela é muito útil, né? Sim. Ela é muito útil e a gente fala, porque pastor lançando a semente aqui, irmão lançando a semente aqui, a gente lançando a semente aqui, alcançando longe. Né? Então, e aqui, ó, sabe o que eu ia perguntar aqui agora? É uma perguntinha básica. Aí vai, lembrando. Bíblia digital. O que vocês, assim, vocês são, assim, não vou dizer adepto, mas o que vocês acham da questão da Bíblia digital? Essa que vai no celular. Tá, vamos lá. Eu não sou contra a Bíblia digital. Sim. No entanto, que você não descarte a Bíblia, porque muitas das vezes assim. Eu particularmente, né? Eu vi uma vez, né, uma ministração, e aí um pastor subiu no altar, e aí falou assim, desbloqueiem suas Bíblias, né? Pegou o celular e falou, não, a palavra do Senhor é o único livro que o autor se faz presente, e eu vou deixar de me dobrar assim para ler, para ficar pegado em algo que às vezes eu fico o dia inteiro no celular ali, então talvez eu não dê tanta seriedade. Às vezes você tá num lugar que você não pode ler, Sim. E você, poxa, deixa eu ver aqui um versículo aqui. Não tem problema nenhum, mas eu não posso trocar, entendeu? Eu não posso falar assim, não, a partir de hoje eu não quero mais saber da Bíblia, agora a tecnologia tá aí, não quero mais saber da Bíblia de papel, quero saber agora só no celular, não sei o quê, mas às vezes você não leva tão a sério, né, a leitura ali da Bíblia digital. Então eu sou mais a favor da Bíblia aqui mesmo, você parar para ler. Olha, meu pastor, eu vou falar algo aqui, depois eu vou até pedir para o Rafa também dar uma explanadinha sobre essa questão, porque ele deve, né? Porque quando faz a coordenação das escolas, dos ensinamentos aí, a gente, porque virou, na verdade, assim, um subterfúgio para que você leia a palavra, entendo. Só que eu vou falar, o meu pastor, ele abomina isso aí. O negócio dele aqui, Bíblia é papel. Ele falou que, inclusive ele fala mesmo no culto, enquanto eu estiver aqui, que sabe que tem outros pastores também, mas ele fala, quando eu estiver aqui ministrando, eu não quero celular, eu quero pelo contrário, eu quero que desligue, se puder colocar no modo avião. E ele tinha falado algo lá que foi até um motivo que abriu-se, na verdade, um debate, porque a questão da Bíblia, que ele até estava falando primeiro, a Bíblia digital hoje a gente sabe da perseguição que já está acontecendo, da proibição da palavra, né? E a questão da Bíblia, essa digital, primeiro que você recebe ela, você baixa ela, é um aplicativo, mas e quem garante que esse aplicativo, isso ele fala, né? Sim. Quem garante que eles não mudaram alguma coisa, ou já estão tentando modificar palavras ali, o entendimento dessa Bíblia digital. Então, ele fala, eu tenho
às vezes é prático, porque como o pastor acabou de falar, porque de repente você está no ônibus, ou uma pessoa pede uma palavra, ou você está no serviço, de repente também tem serviço que você não pode mexer em celular. Isso. Mas é útil. Mas e uma das coisas também que foi falado, o jovem quando ele começa a mexer na Bíblia digital, a mãozinha já coça para poder mexer no Facebook, para ver o Instagram. Aqui não, aqui antes do Rafa, só para você ter ideia igual, a Bíblia, né? A Bíblia, aqui há muita distração, né? Há muita distração, porque você usa o celular para um monte de coisa, entendeu? Então na Bíblia você tem que parar ali para ler, e você risca, e você anota, você faz isso, você faz aquilo. No celular não, no celular você, querendo ou não, chegou uma mensagem, você já sai, já se desliga, e é como se a gente tivesse, nós estamos lendo um livro que o autor se faz presente. Agora você imagina a gente ler um livro que o autor se faz presente, um aplicativo onde do nada dali eu já pulo para coisas que não se deve fazer. É verdade. Então, tipo assim, eu sou muito a favor da Bíblia em papel mesmo. Tanto é que eu tenho uma coleção lá abençoada, porque quanto mais tiver de diferentes, né, escritores para você. Algo que está surgindo, que você falou, né? Está surgindo agora a inteligência artificial. E o Rafa é da tecnologia. E o que eles estão fazendo? Eles estão querendo tirar o nome, alguns nomes Deus da Bíblia, estão querendo tirar. Então, se você tem só no aplicativo, aquilo que eu falo, você precisou no aplicativo, mas chega em casa, você dá aquela conferida, né? Porque vocês podem atualizar a Bíblia lá, tirar um monte de coisas, às vezes você tô lendo a Bíblia todo dia, tô lendo a Bíblia toda hora, mas às vezes você tá lendo algo que tá já modificada, fora daquilo que a palavra do Senhor nos instrui, né? Diga aí, Rafa, com relação a isso também. É que a parte eletrônica da coisa, né, como é a tecnológica da coisa, seria somente por uma breve consulta de uma coisa que você já conhece. Uma coisa que você tem dúvida, se eu li na palavra... Aí, peraí, vou dar uma pesquisadinha ali para dar uma amplitude no conhecimento melhor. A gente faz isso, a gente pesquisa na internet muitas vezes um termo, alguma tradição da época ou algo do gênero, né? A gente acaba fazendo uma pesquisa. Mas que o celular não seja uma coisa principal. Porque um celular na mão de uma pessoa, ele te leva do céu ao inferno em questão de segundos. Né? Porque uma hora tu tá lendo a palavra e alguém vai lá mandar uma piada que te desvirtua do caminho no mesmo momento, entendeu? Então, não tem como você medir um parâmetro que tá da tecnologia que chega à sua mão. Você deve ter o quê? 10 mil amigos, 20 mil amigos, 50 mil amigos no Facebook? Deve ter muita gente. Alguém coloca alguma coisa lá que você já, na sua mente, já dominou a sua cabeça. Já poluiu toda a sua mente, você já pecou ali, você já perdeu a graça desconectado do versículo, da parte bíblica que você está lendo no seu telefone. Não significa que você não é proibido de ler, mas que seja uma coisa pontual, uma coisa que, eu vou ler esse versículo aqui, amém. Ou então, é que nem a gente vê muitas vezes, porque agora também eles lá, eu não sei como, mas a gente tem que vigiar, né? Porque tem que vigiar sempre, até porque o que eu entendo? A gente tem as Bíblias hoje offline. Então, ou seja, se você tiver seu celular no modo avião, ela entra, ela conecta, só que você não recebe nenhum tipo de mensagem. Porém, muita gente já não usa porque, senão, como é que você vai ficar offline? A Bíblia, você mesmo, você tendo sem o sinal da internet, ela abre, normal. Sim. Só que assim, mas eu acho a importância, porque e eu estava falando do meu pastor, o pastor Everaldo é assim, primeiro ele fala, eu não quero que vocês peguem a Bíblia, vocês abram a Bíblia, eu não quero celular, e daqui um pouco que ele fala assim, não que eu tenho nada contra. Aí, irmão, aí já foi. Já foi. Mas aí, o que eu acho interessante? Porque o que ele disse, ele falou, e essa questão ele falou no culto de domingo, ele falou justamente sobre essa questão da inteligência, né, artificial, a questão das mudanças, porque como eu falei, de repente, eu posso, se eu tiver, ele falou, você pode ter a sua Bíblia no celular, mas você tenha mais de uma Bíblia na sua casa, guardada, até porque você não sabe o que vai acontecer, se daqui um pouco você não... Vamos dizer assim, que se você não vai poder mais falar da palavra de Deus, ou então eles comecem a mandar novas Bíblias aí que você já não sabe, você já não sabe onde as alterações. Mas você tendo aqui a palavra, né? Porque a nossa original, então eu acho Conhecereis a verdade, isso aí. A verdade vos libertará. Antes de
da Leide continuar aqui. Quero também mandar um abraço para minha família, minha esposa, meus filhos que estão online, o pessoal da igreja ali, né? Todos aqui da região, todos que estão online, também pro pessoal do meu trabalho aí, tá todo mundo nos assistindo aqui, ouvindo também a palavra do Senhor. Eu fico alegre e contente por essa oportunidade. Isso não esqueça. Vou mandar um beijo também pra minha esposa também que tá assistindo em casa, minha esposa, minha neném, se inscreva no minha canal. Mãe, meu pai, se inscreva no canal. Isso. O pessoal do meu trabalho também, tá todo mundo assistindo. Que Deus abençoe. Os irmãos da igreja aí também. Irmãos, Deus abençoe. Estamos juntos nessa fé. É isso aí. E aí, Leide, o que é que vamos então, fazer nesse tema ainda da Bíblia virtual, vou dar um exemplo. Ontem à noite eu estava em oração, né? Sim. Separei uma palavra, fui lá. Estava mais próximo o celular, vou aproveitar o celular aqui, vou pegar e vou ler uma palavra. Começou a chegar várias mensagens enquanto eu estava lendo a palavra. E eu tentava focar na palavra, porém as mensagens começavam a chegar. Então você acaba perdendo realmente o foco, né? Desvirtua. Você numa emergência, tudo bem, mas não deixar de lado a Bíblia, né? Isso aí. Ela... A física aqui, né? Isso. Você tentar, né, separar um momento. E já nesse tema também, pastor, qual a melhor Bíblia que a gente pode ter? Hoje aqui tem a palavra mais correta nela, que você pode estar indicando assim. É que assim, nós temos que se apegar também nas editoras, né? Escritores, né? A gente tem, né, João Ferreira de Almeida, né? Temos a Bíblia Pentecostal. Então, tipo assim, hoje surgem vários, como é que se fala? Não esqueci o nome agora, a terminologia de gráfica, né? Que escrevem a Bíblia, mas você vai mais pela tradução ali. Então, a gente fica assim, mais pentecostal, entendeu? A gente vai, tem essa João Ferreira de Almeida, que é onde está mais próximo ali da nossa linguagem, do que a gente pode entender ou não. Então, às vezes você está assim, eu estou na igreja, eu queria saber qual uma Bíblia, comprou uma Bíblia pentecostal, entendeu? Compra a Bíblia pentecostal, porque às vezes você, às vezes comprou uma Bíblia e às vezes você está com uma Bíblia de um outro tipo de denominação e nem sabe. Então procura o seu pastor, ele vai orientar direitinho qual Bíblia você comprar, para que você também esteja ali, porque às vezes a gente até, outro dia eu parei, uma pessoa viu uma Bíblia meio estranha, falei, rapaz, que Bíblia é essa daí, né? Aí eu li, não, tá certo. Eu li o escritor, não, aí tá bom, porque olhando assim, fala, às vezes a pessoa tá achando que tá com a Bíblia, né, arrasando, quando vai ver, tá com uma Bíblia que já tá modificada, que já tem algo que Deus não se agrada, que a gente não pode mexer, né, na Bíblia, não pode nem, a Bíblia mesmo fala, aquele que acrescentar um ponto ou uma vírgula é digno de condenação. Então a gente tem que estar muito ligado aí, né, mas eu sempre... confio assim, a Pentecostal, né? Essa João Ferreira de Almeida, né? Se o Rafa também tiver algumas indicações aí, é sempre bom a gente estar sempre indo por essa linha, entendeu? Por essa linha, não pegar porque tanta novidade, pra você ter ideia, tem muita novidade aí que você acaba, quando você vai ver, você já está sendo engolido pelo diabo. Verdade. A maioria dos pregadores acaba tendo mais de uma Bíblia, porque a gente acaba fazendo comparação de texto de uma para outra, da nova linguagem, da linguagem mais antiga. A linguagem mais antiga muda algumas palavras, mas é só por causa do português que mudou. Então a gente faz algumas interpretações para ver qual era a linha do raciocínio do que queria se dizer naquela época. Então, tu deve ter o quê? Umas 20 Bíblias lá? Quase. Então, eu quero chegar lá. Eu acho que sim, só lá em casa acho que tem umas 5 também. Isso, entendeu? Então a gente acaba fazendo esse comparativo, para ver se realmente era isso mesmo que estava escrito, né? E é interessante, né? Como o pastor falou, às vezes a questão de você ter a orientação, e já fica a dica, né? Isso. Os nossos amigos que estão aqui nos assistindo, para que oriente, né? Fale com o seu líder. Sim, fala assim, olha, pastor, eu quero comprar uma Bíblia. Qual que o senhor me indica? Ou então, de repente, ou quando você ganha, também tem a questão do ganhar, né? Porque a gente tem que vigiar também nisso, porque às vezes a pessoa nem por maldade, mas de repente te presenteia com uma Bíblia. Como você vai ver. Então acho que seria o quê? Seria muito saudável você chegar pro pastor e falar, pastor, olha que eu ganhei, acha legal para mim, eu posso usar? Porque o pastor, claro, que ele tem muito mais conhecimento e vai dar uma boa orientação. Então já fica a dica, né, meu pastor? Isso eu tenho até, pra você ter ideia, eu comprei, até trouxe aqui, que é na linguagem de hoje, né, e a gente tem uma dificuldade, porque a pessoa fala assim, eu quero comprar uma Bíblia, vou comprar essa NT, nova tradução na linguagem de hoje. Mas se você está começando a querer ler a Bíblia, essa nova tradução na linguagem de hoje, ela traz muita coisa
atual, que às vezes possa ser que você entenda de uma forma. Olha, importante. Entendeu? Então, assim, é por isso que é bom você ter várias. Eu tenho várias de estudos, né? E tenho também na linguagem de hoje. Aí, quando você vai preparar a mensagem, a gente dá, opa, deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Então, você vê que às vezes o escritor quis pegar aquele nome que estava de um jeito e na linguagem de hoje colocar de uma forma que, se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, você vai ter, às vezes, uma interpretação diferente do que, na real, quer dizer ali a palavra. Entendeu? Então, por isso que é interessante você ter não só uma, né? E não só no celular, mas várias Bíblias em casa. Ô, Ivan, antes de você começar a fazer as perguntas, que eu sei que você tá cheio de pergunta aí, eu vou fazer uma pergunta aqui do irmão Cláudio. Ele quer saber, quando a pessoa se suicida, ela tem salvação ou ela já está condenada? O que acontece? O suicídio em si, em você tirar, né, a sua vida, isso aí já é um ato de condenação, né? Porque Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância, né? E quem veio para matar? O diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas só que também não me dá o direito de condenar um suicida, entendeu? Eu não me sinto no direito de condenar alguém que tirou a sua própria vida. E é bem polêmico. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, a pessoa tirou a vida ali, mas e se naqueles últimos segundos, se não foi uma morte instantânea, então eu fico aqui hoje, né? Tipo assim, criticando aquele que tirou a vida, aí chega lá no grande dia, aquele que às vezes tirou a sua vida, se ele houve um arrependimento nesse intervir, vai estar no céu e eu vou pro inferno porque eu fiquei de olho na... Então, tipo assim, é obra do diabo. É obra do diabo, porque ele vem, enquanto você não tiver morto, ele não se esquece, ele vem aqui para roubar, matar e destruir. Sim, então ele quer claro que nós não estamos romantizando o suicídio, não. Não. O suicídio é como a gente fala, é inferno, infelizmente. É inferno. Bíblia, mas assim, e a gente tem sempre essa preocupação, pastor, porque eu já passei, eu já tive uma oportunidade de uma pessoa me fazer essa pergunta. Eu falei, só que aí, e ela fez justamente essa pergunta que o senhor acabou de falar. O que ela disse para mim? Ela falou assim, pô, mas e se nesse curto período ali, vamos dizer que se ele se arrependeu ou ele pediu perdão e... Aí só ele e Deus. Que a gente vai falar? Só ele e Deus. Só que assim, o risco é alto. É tipo assim, 99,9% de ir pro inferno. Não tem como você tirar uma conclusão de quem se matou vai pro céu. Não tem como. É 99,999% que vai pro inferno. Até porque se ele se arrependeu, ele não consegue tirar, né? Ele não chega aos finalmente, né? Ele se arrepende, ele para. E outra, é algo que a gente não sabe. Sim. Entendeu? É algo que a gente não sabe. Então, tipo assim, a gente fala assim, o suicídio é pecado, o pessoal vai pro céu, vai pro inferno. Se a pessoa tirou a sua própria vida, ele vai pro inferno. Agora, eu não posso dizer assim, aquela pessoa ali que se suicidou, vai... a gente falar, né? Essa deve ser um exemplo. Eu tenho um amigo, eu conheço alguém que falando, se alguém me pergunta, falando, isso aí foi pro inferno. Não, a gente não pode, a gente pode falar assim, essa situação, né, o que aconteceu, infelizmente, não vai, o que ele fez tirar a sua própria vida, não vai levar para o céu. Agora, se nos últimos momentos ali, aí é entre ele e Deus, né, é complicado. O ato, a gente sabe que não leva para o céu. O ato, e quem comete isso, a gente sabe que não leva para o céu. Mas o que acontece mesmo lá, nesses minutos, que nem esse comentário, né, que nós já estamos nesse processo, a gente não sabe o que rola na cabeça da pessoa. Isso, a gente não sabe. A Bíblia fala que no céu nós teremos surpresas, né? Sim. Quem sabe a surpresa seja essa. Quem sabe? Porque assim, por isso que a gente fala assim, a gente precisa focar em Cristo, sempre porque existem dois mandamentos, né? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tipo assim, independente da situação que aquela pessoa esteja, eu preciso amar ela. Entendeu? Poxa, a pessoa está numa situação de... Eu preciso amar essa pessoa porque ela pode ser uma também que vai estar comigo lá no céu e às vezes eu não sei. Pastor, e aí aqui, né, é claro que pode falar. Falando do coração aqui, mas a gente está falando justamente
uma coisa que está acontecendo que virou hoje, hoje é cotidiano. Você você assistir uma programação, você lê um jornal, você vê uma matéria de internet, a quantidade de suicídios que tem aumentado. São muitos, né? são muitos. Agora eu falo, pastor, e eu peço também que o senhor me fale a esse respeito que eu acho que está faltando um pouco, como nós, cristãos. A gente já sabe a nossa missão, é ir de pregar o evangelho. Sim. Ponto. Isso aqui é bíblico, né? Isso é uma ordenança. Eu entendo que seja uma ordenança, não é um pedidinho, não. É uma ordenança. A gente precisa. E aí eu queria falar, na ótica, tanto do pastor como do Rafa, essa questão da evangelização. Isso pode evitar um suicídio, não é isso? Sim, com certeza. Esse trabalho de se levar a palavra. E muito, E o que o senhor pode falar para quem está nos assistindo, para que crie esse desejo de levar a palavra, evangelizar? Porque às vezes tem pessoas que vão pedir conselho, principalmente quem tem problemas que é depressivo, que é ansioso e acaba se tornando, entrando nesse quadro de suicida, né? Que tem aqueles que têm a síndrome, pânico e tantas outras aí. Então, fala um pouco a respeito disso, pastor, o evangelho, para a gente tentar, né? Para que as pessoas também, porque tem aqueles que não são, de repente... ele não é cristão ainda convertido. Claro que a gente fala para que você aceite a Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador. Isso aqui é a nossa missão, é saquear o inferno e povoar o céu. Então, a nossa missão é justamente essa, é trazer uma palavra para que você verdadeiramente se arrependa e para que venha morar no céu, né? Povoar o céu. Mas fala um pouco a respeito disso, meu Isso aí, pastor, você que está nos ouvindo aí. A evangelização, ela é de suma importância para o evangélico hoje, né? Nós temos que pregar a palavra, nós temos que ir, porque nós somos chamados para fora. Ou seja, entendeu? não adianta só ser cristão dentro da igreja. Não, chamados para fora, entendeu? Falar. Então, tipo assim, aquela pessoa que está sendo evangelizada, às vezes a gente não sabe a situação que ele está passando, às vezes um Jesus te ama, às vezes um folheto que você dá, não é muito, às vezes você fala assim, vamos evangelizar a pessoa, não, tem que preparar, fazer, não, às vezes você sai na rua ali, você só dizer, Jesus te ama, ou entregar um folheto da palavra do Senhor, às vezes você está tirando aquela pessoa de um ato que às vezes ela iria fazer, estava pensando em se matar, pensando em tirar a sua própria vida, ou pensando até em tirar a vida de outro alguém, entendeu? Então, nós temos que, a cada dia mais e mais, mergulhar na palavra do Senhor e buscar os que estão lá fora, entendeu? O nosso maior intuito tem que ser esse, porque a própria Bíblia, ela nos diz, né? Não vos glorieis, né? Porque vos sujeitam os demônios. Mas antes, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, tipo assim, tem pessoas por aí que às vezes se gloriam, não, eu expulsei demônios, expulsei isso, expulsei aquilo. Mas a Bíblia mesmo diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim, maldito. Então, o ID, ele é muito importante para tudo isso. O ID, eu preciso ir, eu preciso pregar a palavra, eu preciso levar a palavra. Tanto é que fala assim, em tempo e fora de tempo. Então, tipo assim, onde eu estiver, Ivan, eu já estou pregando a palavra. Às vezes você fala assim, pastor, eu não sei evangelizar, eu sou tímido. Mas assim, nós, para você ter ideia, nós somos a Bíblia que o povo está lendo. Verdade. Então, através do meu comportamento, através do meu modo de agir ou de pensar, testemunho, eu costumo dizer também, às vezes aquilo que você faz, fala tão alto que não se ouve o que você diz. Então, tipo assim, eu preciso demonstrar que Deus é na minha vida. Entendeu? Às vezes uma vez eu falo assim, pastor, mas eu tenho dificuldade de evangelizar, mas às vezes no seu posicionamento, no seu modo de agir ou pensar, a pessoa fala assim, opa, aí tem um cristão, eu queria ser como ele, rapaz, como é que faz para conhecer o Deus dessa pessoa? Então, o testemunho, ele conta muito, mas assim, a igreja hoje tem muita necessidade de ir para a rua, Ivan, de ir para a rua. Esse final de semana tivemos a oportunidade, né, Rafa? Até aproveitando aqui, de estar indo evangelizar, nós somos ali e a gente vê a necessidade, entendeu? A necessidade. A gente parou para tomar a gente foi evangelizar na feira, né? Vamos evangelizar na feira. A gente parou para tomar uma sombra embaixo do viaduto ali, aí passou um rapaz, a gente achou que ele queria cumprimentar, ele estava pedindo um folheto. A gente estava com o folheto na mão, então, tudo bem, não sei o que, não um folheto. Então, as almas, elas estão clamando por Cristo, estão sedentas. Então, nós temos que tomar um posicionamento e falar assim, Senhor, vamos buscar, porque a gente precisa, aquilo que o Senhor falou, povoar o céu e saquear o inferno. Né, Rafa? Essa é a nossa missão. Nossa missão. Então, como já você já convidou a todos, né, a fazer parte do
do ID, né? Eu quero também falar também com o público também que tem esse pensamento suicida. Tem irmãos também dentro da igreja também que o inimigo tá lá no pé do ouvido. Isso. Tá no pé do ouvido, tá na família, tá lá minando dentro da cabeça, dentro do coração para que cometa esse tipo de coisa. Você pode ver que muitas vezes a pessoa tem tudo em casa. Tem uma boa família, tem uma boa estrutura financeira, os filhos tudo sadio, mas do nada se suicida. E muitas vezes a pessoa não entende, fala, como uma pessoa que tem tudo, né? E faz isso. É isso que o Evangelho de Cristo faz. O Evangelho de Cristo faz com que você venha ver a beleza da grandeza de Deus na sua vida e tudo que Deus te abençoa dentro da sua vida. Né? Você vai ver que a tua casa é abençoada por quê? Porque Deus te abençoa. Você vai ver que o teu trabalho é abençoado porque Deus te abençoa. Seus filhos é abençoado porque Deus te abençoa. Não é porque você está passando por um problema muitas vezes de luta, um problema, né? Alguma coisa que você só foca na dor e não enxerga as outras coisas. É isso que Deus faz, a gente joga nossas cargas, né? Para que Jesus venha levar. A gente troca nossos problemas para que Jesus venha resolver e nós vamos só olhar somente para Ele. Aí a gente vai ver tudo que Deus nos deu e quanto abençoado nós somos. Glória a Deus. E levar a palavra, né? Levar a palavra. Ivan, Raimundo, o pastor, nós estamos com 300 pessoas assistindo no YouTube e 320 no Facebook também. Se inscreva no canal. Só que nós vamos dar uma paradinha pro comercial e voltamos já já. Pessoal, não saia daí. Sai daí não. E lembrando que estamos transmitindo também pelo aplicativo da rádio, tá? Só sai o som, mas vocês podem estar escutando lá também. Você pode estar baixando ele no Play Store, tá? Continuem aí com a gente, é rapidinho o comercial. 5 minutinhos a gente está de volta. Aí, entrou. Glória a Deus, maravilha. É O povo... Chegou a hora. A Automoto Escola McLaren está preparada para ensinar você a dirigir. CNH, A, B, D e E. Cursos de reciclagem e renovação. Autoescola número 1 em aprovações. Tire sua carteira de moto em até 3 meses. Parcela em até 8 vezes no boleto. Contato WhatsApp 3361-1474. Fixo e WhatsApp orçamentos 99108-7453. WhatsApp recepção. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 429 Cubatão. Automoto Escola McLaren, formando condutores conscientes. Cabeças Bar, localizado na Avenida Principal, Vila Esperança, número 862, Cubatão. Servimos almoço de quarta a domingo, o melhor da comida nordestina e tradicionais. Galo, mocotó, rabada, sarapatel, costela, dobradinha e feijoada toda quarta-feira. Ótimo atendimento. Música ao vivo aos domingos a partir das 20h30. Atendemos também pelo delivery. WhatsApp 981788930. Nova Litoral, funilaria, pintura, polimento e cristalização. Trabalhamos com todas as seguradoras. Telefone 3372-2500. WhatsApp 99663-6436. Endereço: Travessa Canadá, número 152, Centro de Cubatão, atrás do antigo Mercado Dia. Se disser que ouviu na Rádio Nova Comunidade, ganha desconto. Corre pra lá!
Opa, estamos de volta aqui no nosso podcast, o RNC, o nosso podcast. É o primeiro dia hoje, mas eu já quero louvar e agradecer a Deus, né, pela vida de todos que estão nos acompanhando, pela plataforma do YouTube, também pelo Facebook, né, todos que estão compartilhando, acho que é muito importante, porque a missão aqui é justamente essa. É alcançar almas, né, meu pastor? Verdade. Então, esse é o propósito aqui, a gente não veio aqui para nos engrandecermos em nada, muito pelo contrário, é para a gente engrandecer mais e mais, né, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado a cada instante, né? E aqui, meu pastor, mas já tem umas perguntas aqui. Tem umas olha, eu nem vou dizer nada, porque a Leide aqui, ó, já tá chorando, porque ela tá cheia de perguntas, tem uma aba de perguntas, ela tá falando assim que já tô ficando zonza, e ela que veio com o negócio de pergunta, agora tu vai anotar aí, tu seleciona aí as perguntas as mais polêmicas, aquelas que mais... para também não colocar os nossos pastores aqui, não, porque essa daqui já vai colocar... Essa daí eu vou perguntar, meu pastor, eu vou perguntar aí, por quê, que eu vou falar até em respeito ao nosso telespectador, né? Ele está aqui, o internauta que está nos assistindo, porque e é uma coisa também que foi divulgada muito na rede social, né? Que foi a questão aqui, olha só, quer saber, essa é a Fernanda que perguntou, que ele queria saber a opinião do pastor, da mesa, né? De todos aqui, sobre o assunto que vem circulando referente à jovem Vitória Souza, uma jovem que prega a palavra de Deus, que aceitou pregar no culto de ação de graças do Ítalo Souza, né? Esse rapaz, ele é homossexual. E alguns pastores cancelando a agenda dela por não achar que ela foi certa por ele não ser cristão, né? Ponto. Aqui foi essa primeira pergunta. E aí já tem outra também que dentro desse mesmo contexto, ela pergunta o que os pastores acham da postura da Camila Barros, da pregadora missionária pastora Camila Barros, né, por cancelar a agenda dela, que ela tinha uma agenda para pregar no ministério lá, que era do Gessé Aguiar, ela cancelou. E o Kaique fez uma pergunta depois também, pastor, quantas chicotadas Jesus levou? Eu transmito essa pergunta até por respeito, que a Leide também daqui a pouco vai também estar passando, mas fica à vontade, meu pastor, para falar a respeito aí. Uma opinião também, não tem problema algum, né? Porque é uma coisa bem pessoal. Fica bem vontade, pessoal, né? É um assunto bem, como é que se fala? Polêmico. Polêmico, né? E pessoal, né? Porque aquilo que a gente comentou, né? Cada um de nós, né? Estamos sujeito através das nossas atitudes. Então, se ela achou que não ia ter problema nenhum, né, em levar uma mensagem lá na igreja que o camarada é homossexual, ou às vezes nem cristão né? Na verdade, ele não foi nem numa... Ele foi num local. Foi um culto que fez, não foi nem culto, na verdade. Foi uma festa, porque, só para deixar claro, essa jovem, eu vi o vídeo dela, ela chorando muito, dizendo... porque ela estava sendo muito atacada, criticada, né? Virtualmente, né? Falando porque ela tem muitos seguidores e ela acabou indo, porque aí que eu entendi o que era, porque eu até pensei que era um culto, mas não, era num casamento, parece, uma festa, um aniversário, e aí acabou virando ali um culto de ação de graças, né? Entendi. O que acontece? Nós temos que levar a palavra, ok? Ponto, nós temos que levar a palavra. Só que assim, mediante ao local, a forma que eu vou levar, né? A atitude da pessoa ali na hora, entendeu? Porque assim, eu posso ir em um bar, levar uma palavra do Senhor, né? E aquela pessoa ali receber a palavra e sair dali transformada. Ou eu posso chamar aquela pessoa e ir para lá e falar, vem aqui que eu quero falar a palavra do Senhor para você. Só que assim, e se alguém passou e me viu ali e falou, aí já sai, então tipo assim, eu posso estar sujeito, a atitude que eu tomar, eu vou estar sujeito ao comentário do público. Então, tipo assim, ela tomou uma atitude, a consequência, eu vou ter a consequência, entendeu? Sim. Agora, vale onde que eu vou me posicionar, entendeu? Porque toda atitude, ela vai gerar ali uma consequência, entendeu? Agora, eu não posso, o quê? É ser conivente com o pecado. Entendeu? Porque a palavra, ela é que vai libertar, a palavra é que vai limpar. Então, independente do local, às vezes que você é convidado para trazer uma palavra e você fala a palavra como ela é, entendeu? Que a Bíblia diz, vós estáis limpos pela
palavra. Então, quer dizer, o que vai limpar é a palavra. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo hoje onde a mídia, querendo ou não, ataca todo mundo, né? Ataca todo. Então, tipo assim, possa ser que ela foi ali, trouxe uma palavra ali, né, para que ficou de reflexão, e às vezes, né, alguém saiu dali, poxa, essa palavra falou comigo, mas muitos não gostaram por ela estar ali, entendeu? Então, tipo assim, é muito esse posicionamento aí, não tem como a gente, querendo ou não, julgar, né? Mensurar. Daquela pessoa, mensurar, né? Fala aí, Rafa. É porque quando você prega a palavra, quando você leva a palavra, você vai em 2 posicionamentos. Você vai ou com a sua vontade, ou você vai com a vontade de Deus. Se for com a sua vontade, a responsabilidade é sua. Mas se for na vontade de Deus, a responsabilidade é totalmente de Deus. Sabe. O apóstolo Paulo, quando ele foi, antes de ele pregar para os filipenses, ele queria ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo de Deus impediu que ele fosse para lá. Não é para ir para lá. Ele aguardou no Senhor e Deus foi lá, deu uma visão para um homem, olha, passa para cá, para Macedônia, até chegar na cidade de Filipos lá para poder pregar. E quando pregou, não foi uma coisa fácil. Quando pregou, foi preso, colocaram ele lá no cárcere privado, lá num cárcere todo escuro, lá trancado, né? Levou chicotada, amarrado pelos pés, mas a glória de Deus resplandeceu, porque aquilo ali era a vontade de Deus. Passou pela prova, passou pela perseguição, passou por tudo, mas a vontade de Deus foi prevalecida, e tanto os presos que ouviam e a vida do carcereiro, da família do carcereiro sendo salva, aquilo era a vontade de Deus. Isso. Então, ela vai viver esses dois posicionamentos. Se for da vontade dela, a responsabilidade vai ser extremamente dela. Mas se for da vontade de Deus, o ministério dela vai de vento e pouco, porque Deus sempre vai dar, as portas sempre vão estar abertas. Então, pastor Ziel, Rafa e Leide, vamos fazer o seguinte, então, vamos orar pela vida deles, né? Porque isso, é o que cabe a nós orar aqui, né? Tanto da jovem, da Vitória, porque ela é uma pregadora, eu acompanho, ela... E ela está em ascensão, por quê? Sim. Porque a gente vê, ela prega, ela leva a palavra, às vezes ela faz umas analogias que o pessoal não entende, acaba criticando. Ou seja, mas porque ela se colocou nas redes sociais como, hoje tudo é digital influencer, né? Na verdade, ela se propôs a pregar a palavra, amém. E claro, como o pastor falou, tem consequências. Ela foi numa festa que, de repente, como eu falei, a gente tem que orar a Deus para que ela tenha lançado alguma semente ali e alguém ali se liberte. Sim, né? Então, lógico, cabe a nós, né? Então, a gente também pede, né, para quem nos acompanha, porque são coisas pessoais, como o próprio pastor falou, e cabe a nós, como cristão, né, que o segundo maior mandamento já foi falado, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, o nosso próximo. Então, a gente tem que amar a Vitória, a gente tem que amar o Gessé Aguiar, né? Sim, orar pela vida deles aí. Claro que como lá... Camila, se ela cancelou a agenda ou não, como falei também, é uma coisa pessoal dela, ela também tem os motivos dela, mas cabe a nós então, a gente na verdade orar pela vida dele. Isso, o principal é o quê? Nós estarmos no centro da vontade do Senhor. Sim, então ele que vai nos orientar, tanto é que o versículo diz, lâmpada para os meus pés, Salmo 119, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tipo assim, se nós quisermos andar mediante a palavra, tivermos aí na direção de Deus, né? Todas as vezes que vai acontecer, de qualquer forma você sempre vai ser criticado. Mas se você estiver na direção de Deus, a crítica vai vir e não vai acontecer nada. Agora, se você, aquilo que o Rafa falou, você tomou aquela atitude, né? Ah, não, eu vou, sem ter problema nenhum, não sei o quê, sem consultar a Deus, aí as consequências, a pessoa vai ter que arcar, porque existe o Davi, que acontecia muito isso com Davi. Quando ele ia nas guerras, ele sempre pedia orientação a Deus. Sempre pedia. E eu achei interessante que Davi foi guerrear uma guerra, ele pediu orientação para Deus. E aí Deus falou assim, ó, vai que você vai vencer. Aí Davi foi com um soldado e tal, e guerreou para lá e guerreou para cá, venceu. Aí o povo recuou e voltou. Daqui a pouquinho, o povo se voltou de novo contra Davi. Aí Davi falou assim, poxa, eu tinha acabado de ganhar. Então ele podia, na base dele, já que eu acabei de ganhar, vou lá e vou ganhar de novo. Ele falou assim, não, vou consultar o Senhor. Aí o que o Senhor falou? Ó, não vai. Rodeia por detrás deles, espera na copa das amoreiras. Quando você ouvir um ruído na copa, vê depois, Rafa, onde que tá essa referência aí? Na copa das amoreiras, aí você vai que você vai vencer. Então, para você ver, Deus ele deu a estratégia, falou assim, ó, vai que você vai vencer. Ele foi
e venceu. Só que na segunda vez que o povo veio contra ele de novo, Deus já deu outra orientação para ele. Você vai vencer, mas você precisa seguir o que eu tô falando. Olha, entendeu? Não é porque você já ganhou uma que a partir de agora eu já tenho eu me domino. Não, Deus ele tem que sempre estar nos orientando. Onde que tá, Rafa? 2 Samuel 5:23. 2 Samuel 5:23. Então ele ficou todo pouco. Você imagina, um povo que tinha ganhado guerras, agora estava ali parado, debaixo das copas das amoreiras, esperando, e em silêncio, porque tinha que ouvir, que ele falou assim, ó, quando ouvires um ruído na copa dura das amoreiras, aí você sai a pelejar. Então imagina agora aquele povo que estava sendo liderado por Davi, falar, esse camarada aí não tá girando bem não. A gente acabou de ganhar, agora chega aqui, vai ter que ficar rodeando e ficar aqui, fica ali, mas não. Deus deu vitória. Por quê? Foi sob a orientação de Deus, entendeu? Então tudo que você faz sob a orientação de Deus é sucesso na certa. Mas uma dica aí, orientação de Deus. Quem está nos assistindo, não adianta você correr para um lado nem para o outro. Orientação de Deus. Fala aí, Rafa, complementa? Quer complementar? Manda aí. Então, só na direção de Deus. Se você não tiver na direção de Deus, é aquilo que a gente estava comentando. Deus se responsabiliza por tudo, desde a tua chamada, desde a sua escolha. A partir do momento que você é chamado por Deus, Deus fala, vem para que eu seja responsável pela sua vida. Você vai viver, você vai ter os seus dias, você vai ter os dias bons, você vai ter os dias maus, mas tudo no controle de Deus. Nada fora do já vou te falar. Controle. Já vou te falar, Leide, já vou te passar para ti, tá? A Leide tá agoniada ali. Tá, pode falar. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz, Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o que eu devo fazer, né, para estar na presença do Senhor? Eu preciso aceitar e seguir a Jesus, né? Só que o seguir é o detalhe, porque você sai do comando. Você estava no comando da sua vida até você aceitar a Jesus. Depois que você aceitou a Jesus, nós precisamos o quê? Seguir a Jesus. Então aí onde está, porque se eu sigo a Jesus, se o vagão ele não segue a locomotiva, ele sai fora do trilho. Então quem não segue a máquina, né, que é a principal. Então quem é a nossa máquina principal? É Cristo, é Deus, né? Então a gente tem que seguir a Cristo, né? Seguir a Cristo. E outra, Ivan, infelizmente a gente tem muitas pessoas que às vezes ficam reparando A e B, e olha para cá e repara para cá, e às vezes acaba não se firmando, não me firmei por causa de fulano, aí acaba querendo não se justificando, né? Se justificando. Pastor, então, o que quer dizer o resumo? Você vai seguir Maria Fumaça, tem que seguir a locomotiva que é Jesus Cristo. Siga Jesus, siga Jesus. É isso aí, dá chicotada também. Teve o rapaz que perguntou aí, né? Perguntou quantas chicotadas Jesus não sabemos a quantia certa. O que acontece, Kaique? Você falar aí em chicotadas, né? Porque um sofrimento foi muito grande, né? Uma coisa a gente consegue dizer aqui, que o sofrimento que Jesus passou foi muito grande. E as chicotadas que ele levou ali, para ter ideia, né? Eram 2 que chicoteavam a Jesus. Então um tinha uma estatura maior e outro tinha uma estatura menor. Por quê? Enquanto um chicoteava, pegava na parte de cima das costas de Jesus, depois o outro chicoteador chicoteava, pegava embaixo. Então, para você ver, eu particularmente não consigo mensurar ou saber a quantidade de chicotadas que ele levou, mas vou dizer uma coisa, foi sofrido, foi doído, ele apanhou, mas ele foi até o fim, ele levou a cruz até o fim, e o fato mais importante é que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e 40 dias depois de ressuscitado, ele ascendeu aos céus e deixou para nós o Espírito Santo para estar conosco todos os dias da nossa vida. E as chicotadas foram profundas, viu? Profundas, né? E toda vez que batia e puxava o couro, puxava tudo. Pois é, Kaique, aí a resposta mais ou menos essa, meu irmãozinho. Aí a gente traz a reflexão, né? Não só para você, Kaique, mas para todos aí que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando aqui. Esse sacrifício todo, esse sofrimento, sabe? E o sofrimento foi grande e teve uma finalidade, né? Esse sofrimento foi por mim e por você. Então, tá aí. Um motivo, né? Um motivo para que você se renda àquele que sofreu, né?
Porque foi muito sangue, né, meu pastor? Foi por nós, né, por pastor? nós. Então, acho que é importante ressaltar que a gente falar para você que ainda não teve oportunidade, por qualquer motivo, aceite a Jesus, porque esse sacrifício, e o Kaique aqui, só para você ter uma ideia, ser chicoteado por cima, você ser chicoteado nas pernas, olha, é complicado. Então, vale aí a reflexão, né? Que esse sacrifício todo a gente não pode deixar em vão. Então, você ainda que não aceitou a Jesus Cristo, aproveita a oportunidade, né? Depois o pastor vai até aqui depois fazer um... Sim, vamos fazer um apelo aí, um apelo aí, né? Pô, você já sabe aí. Com certeza, Leide, deixa fala Deus... Aí, Leide, Verdade. Fala aí, Leide, o que tem pra nós Eu aí, quero irmão? agradecer também os bastidores, né? Que atrás de tudo isso tem o bastidor, né? Temos o nosso amigo Fernando, Deus lá do abençoe. podcast Cereja, Grande também. Fernando. O amigo Deus. Pimentel, o nosso abençoe, amigo Pimentel. Carlos, né? Meu marido, lógico. Aê. E a todos que estão aqui compartilhando com a Ali atrás cheio gente. de anjo, né? Cheio de Isso. anjo ali atrás. Isso, tem muitos anjos caminhando por aqui, o Espírito Glória a Santo está Deus aí. presente o tempo todo, né? E sobre essa parte das chicotadas, né? Eu fiz um estudo recentemente também que fala um pouco sobre isso também. É algo que, assim, me comove muito, né, essa passagem, porque quando eu fui fazer esse estudo, eu consegui sentir, né, um pouco do que Jesus passou naquele momento, né? Que Verdade. sofrimento, Em alguns né? estudos que eu fiz, eram 39 golpes, né, que ele tomava, equivalente a 117 chibatadas. Misericórdia. Então, você imagina. E ainda a ponta Carregando do a cruz. chicote era dupla, né, que era com ossos, né, de Isso. carneiro, se eu não me engano, eram ossos de carneiro que perfurava a pele. Imagina duas pessoas chicoteando ao mesmo tempo. A dor que Jesus teve que suportar por nós, né? Sem Por E amor, sem muitos reclamar. não dão valor a isso, né? Sem reclamar. Sem reclamar. E E aí, como- pastor, fala desse sacrifício como- pra nós aí. O que que tu acontece? Fala aí. a Bíblia nos diz que ele falasse que ele foi como ovelha muda, levada ao matadouro. E o fato Verdade. interessante é o quê? É que ele não abriu a sua boca. Então você imagina que tudo isso ele passou, ele foi, primeiro ponto, julgado. Ele foi julgado de noite, que já é errado. Ele foi julgado, ele foi preso quando estava orando, né? A Bíblia vai nos relatar que ele chegou a suar, ele passou por um processo que alguns que manjam aí, né, na área da medicina, a hematidrose, né? Que é onde o seu sangue ali se mistura com o suor. Isso Então a Bíblia vai dizer que ele soou gotas de sangue. Então a aflição dele era tão Jesus grande amado. que ele soou gotas de sangue, mas por quê? Porque tinha um propósito, ele não podia desistir desse propósito. Havia um propósito que era o quê? Que era salvar a humanidade, era morrer por nós. Foi por nós, né? pelo Então você amor. imagina, sofreu, aí foi preso, foi, como é que se fala? Traído, né? Através de um beijo, né? Foi traído. Então através dessa traição ele foi preso. E quando ele estava preso ali, ele foi condenado. Então você imagina que desde dia Jesus estava orando, foi preso, de noite foi condenado, e aí de manhã ele já sai ali com a condenação de algo que ele não fez, de algo que ele não cometeu, mas ele manteve ali calado, não abriu a sua boca, e aí foi pro Gólgota até o matadouro carregando uma cruz que não era dele, uma cruz que não era feita para ele, né? Então tudo isso por amor a cada um de nós, e caminhou. Então você imagina, apanhou, não comeu nada e ainda chega de manhã até o lugar do sacrifício, ainda vai apanhando pelo caminho, né? Vai apanhando pelo caminho. Então quer dizer, e Jesus, ele é o cordeiro, porque o que acontece? Para que um sacrifício valesse, você tinha que pegar um cordeiro imaculado, né? Matar ali, pegar o sangue, aspergir, né? Antes da morte de Cristo, e aí assim você tinha os seus pecados, né? Remidos, resumindo, né? Mas aí Jesus, ele se fez um cordeiro, né? Ele não tinha pecado, ele não Verdade, tinha erro, ele não lindo, tinha. hein, Então ele se fez cordeiro por amor a cada um de nós e foi até o matadouro ali com aquela cruz pesada e não abriu a sua boca. Isso que é interessante, né? Porque se Jesus fala alguma coisinha, no momento às vezes que ele estava ali na cruz, eu posso imaginar ali o sofrimento tão grande, né? Quando ele fala assim, né? Até tem uma passagem antes que ele fala assim, Senhor, né? Deus, se possível, passa de mim esse cálice.
Mas logo ele continuou, ó, todavia não seja como eu quero. Aí volta para a locomotiva, mas como tu queres. Entendeu? Então, quer dizer, ele estava cumprindo ali um propósito de Deus. Ele veio para um propósito. Ele cumpriu o propósito, foi até o fim, até o madeiro, até a cruz. Morte de uma das piores mortes, né, de um condenado. Então, ele se fez condenado por nós. Mas o fato interessante é que ele ainda ali na cruz do Calvário, ele morreu, né? Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele desceu no inferno ali, tomou a chave da morte, falou: morte, você não tem poder contra mim porque eu não tenho pecado, eu não tenho erro, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Se Jesus não tinha pecado, a morte não ia vencer. Então ele venceu a morte, tomou a chave do inferno, está em suas mãos, e 40 dias depois ascendeu aos céus, e ele falou assim: não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou deixar um aí que vai estar convosco aí todos os dias até a consumação do século. Deus, o Rafa fala desse amor. Olha, complementa esse amor pra nós aí. É muito amor. Fala um pouco aí, Rafa. Fala. E esse amor é tão grande, que no decorrer do caminho encontrou dois tipos de pessoas. Encontrou as pessoas que realmente amavam a Deus, que quando olhava para Cristo naquela situação, dava aquele desespero, aquela tristeza, aquele... O que estão fazendo com o mestre? Por onde Cristo passou, Cristo curou, Cristo ensinou, operou milagres, só fez coisa boa, Cristo. Só mostrou o reino dos céus. Não tinha tanto que eu tenho até um versículo que fala: todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então todos aqueles que vieram ao Senhor, os que vieram de coração aberto para ser salvo, vai, a tua fé te salvou. Aqueles que só queriam receber a cura, as pessoas que estavam à volta, todo mundo tinha a oportunidade de acreditar. De seguir, né? Isso, vai, levanta, toma tua cama e anda. Olha a grande oportunidade. Qual é o teu desejo? Senhor, eu quero ver que seja feita a tua vontade. Verdade. Não é? Olha, tanta coisa boa. Fez o bem. Só fez o bem. Aquilo era o amor. Tudo aquilo para quê? Para que nós venhamos ter a oportunidade de o conhecer. De conhecer o verdadeiro amor. Mas tinha os que estavam lá, que o amavam, que queriam seguir, que viam que era uma grande justiça que estava fazendo com ele, e tinham também aqueles que o ignoravam, que estava lá, crucifica. Esse aí não, virou a piada, né? Para poder você colocar uma coroa de espinho, bater e ficar tirando sarro. Olha, esse aí é o rei dos judeus, né? Você imagina, né? As pessoas estavam lá escarnecendo. E se eu falar para você que nos dias de hoje também, nós temos também esse público também. Isso. Nós temos o público também que adora a Deus, que adora o Senhor, que isso para eles fala: nossa, meu Deus, se o Senhor fez tudo isso para mim, então eu sou muito agradecido, eu vou te seguir. Tanto que ele fala: todo aquele que quiser seguir, vir após mim, tome a sua cruz, nega a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Sabe que vai passar por luta, sabe que vai passar por provação, mas que se importam, que amem viver com Cristo. E tem outros que vão ignorar, infelizmente. Verdade. Tem outros que vão escarnecer, infelizmente. E tem aqueles também que às vezes vão receber algo de Deus e depois vão dar as costas para ele. Tem uma passagem que Jesus estava andando e ele curou 10 leprosos. Mas a mesma Bíblia nos diz que só um voltou para agradecer e seguir. Somente um. Então, para você ver, às vezes queremos Jesus só para ter algo, mas não, temos que querer Jesus para sentir, porque quando ele entra na nossa vida, ele transforma. Então, o espírito de depressão, suicídio, tudo ele como é que se fala? É o Deus do impossível. Né? Lucas 1,37 vai dizer: para Deus nada é impossível. Então, independente da sua situação que você está pensando aí, né, depois de tudo que você ouviu ou vai ouvir, não há impossível para Deus. Pastor, mas eu estou numa situação... Para Deus não há nada impossível. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fala: e o que é esse mais aí, Rafa? Tudo ele fala. Não tem como você mensurar o que ele vai fazer. Eu preciso, primeiramente, o quê? Querer. Ó, para você ver, Salmo 34, verso 8, quero deixar esse versículo para a meditação. Salmo 34, 8, vai dizer assim, ó, nos diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Entendeu? Então tá aí.
provai e vede. Senhor, será que vai fazer mesmo? Eu faço uma prova. Vem para Jesus que você vai... Depois você pode até esquecer de me agradecer. Eu não quero agradecimento. Eu só quero que você, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu quero te encontrar lá no céu. Quero te encontrar nas nuvens. Isso aí que é o mais importante, né? Ivan. Então, se inscrevam no canal do YouTube e não deixem de seguir a página do Facebook, tá? E abaixar também o nosso aplicativo no Play Store. Agradecendo novamente a todos os ouvintes. E quero fazer a pergunta aqui do Luiz Matos. Ele reclamou aqui, na realidade, Luiz, né? Ele tem falado sobre o esfriamento das igrejas, né? Certo. E também ressalta que é o cumprimento da palavra, né? Porém, ele também diz que lá as pessoas estão se acomodando na igreja e estão usando Mateus 18:20 como exemplo para isso. Né? E estão esquecendo de evangelizar na rua as pessoas que não estão na igreja. O que vocês podem estar dizendo sobre isso? Povo de Deus, né? Infelizmente, isso quem Mateus falou? 18:20. Não, Mateus 18. Quem falou? O Luiz Matos. Luiz Matos, né? Infelizmente, os Matos, né? Infelizmente, há algumas, né, igrejas a gente vê que realmente está havendo esse esfriamento, né? Nós não estamos tão preocupados com quem está lá fora, entendeu? Então o que nós temos que fazer? É nos despertar, entendeu? Nos despertar, porque o povo está clamando pela palavra, o povo está querendo ouvir a palavra, mas quem tem que sair para levar a palavra? Sou eu, é você que está aí do outro lado. Então nós temos que nos despertar. Às vezes não é um trabalhinho de um outro aqui, a gente tem que continuar, né? Tem que continuar, mas quanto mais pessoas tiver levando a palavra, porque Jesus, ele vai voltar quando todos forem evangelizados, entendeu? Então, quando que Jesus vai voltar? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou evangelizando, né? Às vezes o pessoal, eu quero que Jesus volte, eu quero, mas o que eu estou fazendo? Sendo que eu tenho que fazer o ID, eu preciso pregar a palavra. Às vezes quem está do meu lado nunca ouviu. É justamente o que ele fala, né? A palavra de Mateus aí, né? Isso. Um ou dois. 2 ou 3 reunidos, então só ali uns 2 ou 3. Não, tem que buscar. Não, e precisa, né? Porque é aí que ele fala da questão do comodismo também, né? Do conforto e tal. É isso aí. Mas acho que a importância de ressaltar a questão da evangelização. É isso aí, é muito importante. E muitas pessoas também se acomodam nos pastores, né? Nos líderes. Acham que é obrigação somente do pastor, do líder, tá indo atrás das almas. E não é. É obrigação nossa, né? Você vê se uma pessoa não tá indo pro culto, se uma pessoa tá precisando de uma palavra, vizinho, um familiar, e você dá aquele conforto pra pessoa, né? Sim. Às vezes um abraço te ajuda também bastante, né? Com certeza. Então, a todo momento, amém? A todo momento, nós temos que pregar a palavra, levar a palavra do Senhor. Não é ser aquela pessoa chata, aquilo que eu falei, às vezes, no seu modo de agir, no seu modo de falar, às vezes, querendo ou não, com o seu exemplo aí, você já está pregando, você já está evangelizando alguém, né? Então, às vezes, você diz apenas um Jesus te ama, vou dizer apenas Jesus, diga, porque aquela vez é a única palavra que a pessoa está imaginando que nunca vai ouvir, antes de praticar um ato. Às vezes Jesus te ama, fala, poxa vida, para que eu vou fazer isso? Acabei de ouvir aqui, Jesus me ama. Quer saber, eu vou procurar uma igreja, eu vou ver se minha vida tem jeito mesmo. Aí procura, Deus vai lá, transforma, rapaz, tantos testemunhos nós temos, pessoas de Deus. E o que acontece? Infelizmente, né, essas pessoas que têm um testemunho de Deus, né, às vezes não sai, não fala também. Entendeu? Poxa, se eu tive uma vida transformada, eu tenho que mais aqui falar, eu já tive nessa situação, eu já tive igual você, Deus me tirou onde é que eu tô hoje. Entendeu? A pessoa, eu já tô salvo já, tô aqui. Não, você tem que trazer mais pessoas. É a zona de conforto. Tá na zona de conforto, tá ali só querendo bem bom. Não, cai na palavra, mergulha e vamos sair pra rua pregando a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ivan, a gente está chegando ao final, né? Vai ficar com gostinho de quero mais, porque o tempo, quando a gente fala de Deus, o tempo, né? Ele parece que a gente quer mais tempo, mas é assim mesmo, é bom, né? A gente está evangelizando aqui, né? 400 pessoas no YouTube e mais 304 lá no Facebook. Glória a Deus. Todos estão agradecendo aqui a palavra abençoada, né, a todos. Te parabenizando, Ivan também, tá? Pelo nosso primeiro podcast, né? Primeiro de muitos. Isso aí. Já fica aqui o nosso convite para vocês estarem voltando, né? Para estar falando mais sobre Deus, né? Certo, então. Vou pedir mais uma vez pro pessoal se inscrever, seguir, não deixar de abaixar os aplicativos lá também, pelo Play Store.
É gratuito, não precisa pagar. Sabe o que eu ia tá? falar também, Leide? Agora, Pode assim, falar. como a gente falou aqui, você que queira aceitar Jesus, depois você pode deixar a mensagem aqui, eu quero aceitar Jesus, porque depois o pastor vai estar ali vendo, Isso. né? E aí, claro, que ele também vai ali, vai responder, vocês respondam, Sim. pergunta de onde é. Acho que é importante, Sim, né, a questão sim. de visitar uma igreja evangélica Sim, mais próxima, né? certeza. Você, e aí, pastor, como eu tenho falado, né? Eu acho que esse trabalho aqui não é em vão, Não. é um trabalho que como a irmã Leide aqui acabou de falar, é o primeiro de muitos, né? Sim, Se assim sim. Deus nos Sim. permitir. E vai. E claro que eu não poderia, meu pastor, deixar, né, terminar esse programa. Eu não vou mais nem fazer pergunta aqui. Eu só quero que vocês mandem aquela mensagem poderosa para aqueles ainda que estão indecisos, porque eu ainda sabia que tem muitos indecisos. Tem muito deciso. E eu acho que uma palavra assim, precisa ser lançada e assim. E eu queria pedir para que vocês fizesse, né, esse apelo, falasse com essas pessoas, porque a gente hoje vê um sofrimento muito grande com a questão, como eu lhe falei, da ansiedade, porque a ansiedade ela superou até a depressão, viu, pastor? Sim. Estudo agora recente aí, que a ansiedade ela superou a depressão. Então você imagina como é que é. E a pessoa ansiosa é justamente aquelas que fazem as coisas sem pensar. Atitudes. Né? Então eu acho que que é válido os irmãos mandarem essa mensagem para essas pessoas que têm problemas, porque tem muita gente que acha que não tem como sair de uma depressão, não tem como sair de uma crise de pânico, de ansiedade. Pastor, e aqueles que têm sede de Jesus, têm dificuldade, mas vocês vão estar na oportunidade, sendo usados por Deus agora. Pode mandar essa mensagem para eles aí, faça aquele apelo poderoso, deixa Amém. Deus usar vocês aí, meus irmãos. Povo de Deus, vou repetir aquele versículo que eu já falei aqui, João 14, versículo 6, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus enviou Jesus para morrer por nós. Então, o caminho é Jesus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, independente da situação que você estiver, da forma que você estiver, amém? Procura uma igreja. Aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Faça esse teste para você mesmo, até mesmo antes de você tirar a sua vida. Fala assim, ó, é a última coisa que eu quero fazer, quero ver se vai dar certo. Forte. Que essa sua última coisa seja ir para uma igreja e dizer, olha, eu quero aceitar Jesus, amém? Eu quero aceitar Jesus. Então, se essa for sua última atitude, depois você me conta, e se a gente não se vê, né? Aqui às vezes você não quiser me contar, mas o importante é eu te ver aonde? No céu. Mas o único caminho que vai nos levar até Deus é o caminho, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a Bíblia diz ninguém vem ao Pai a não ser por ele, é ninguém mesmo. Não adianta você querer trilhar outros caminhos, não. Vem para a presença do Senhor. Estamos ali na Assembleia de Deus, na Avenida Nações Unidas, número 735, na Vila Nova, Cubatão, tá? Mas eu sou de outra. Procura a igreja mais próximo da sua casa e bem mais mais próximo até da Bíblia. Até costumo falar, como tá? Eu falo assim, hoje eu tô até mudando. Sim. Antigamente eu falo assim, procura a igreja mais próximo da sua casa. Eu falo assim, procura uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Verdade, porque tem tantas igrejas surgindo por aí que às vezes estão desvirtuando a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. Então o que eu digo para vocês? Procure, vem para Jesus. Aceite a Jesus, creia na palavra, creia na Bíblia, porque a Bíblia ela é o nosso manual. Além dele ter deixado o Espírito Santo, ele ainda deixou o manual para nós cristãos, entendeu? Deixou o Espírito Santo de Deus. Então, deixou a Bíblia Sagrada. Então, não deixe de seguir a Cristo, de meditar na sua palavra, porque a palavra é que vai nos libertar. É a palavra, amém? Não é minhas palavras dizendo para você, não, é a palavra de Deus, amém? Ela que vai te libertar, ela que vai te levar para o céu. Então fica aí o convite para você, procura a igreja, aceite a Jesus, amém? Eu creio que ele vai transformar a tua vida, teu lar, tua família, e você vai falar assim, meu Deus, por que eu demorei? Por que eu demorei? Aí, Rafa, pisa mais um pouco na cabeça de Satanás agora, manda aí. Só para completar também, né, pastor Ziel já completou bem, né, o sentido. Você só vai ter a sua vida transformada se você provar. É que nem um remédio. Tem aquele remédio que você toma quando você está com dor de cabeça, você tem certeza que vai passar a tua dor de cabeça?
Cristo é igual para os nossos problemas, é igual para nossas vidas. Você tem uma vida, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, você já procurou alguém para te ajudar, seja aonde o dinheiro que você pode gastar com o médico não deu uma solução, o teu amigo para tentar te confortar, para tentar, né, trazer aquela palavra de conforto para você e não conseguiu, eu te convido a você provar a Jesus. Sim. Porque eu tenho certeza daquilo que a gente vive, daquilo que a gente prega, que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, aquilo que nós acreditamos que quando você provar Jesus, você vai ter a vida totalmente transformada. Independente do problema que você esteja vivendo, independente da pessoa que você é, porque não importa quem você seja, não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa o que se passou na sua vida, não importa. Deus quer fazer uma nova vida a partir de agora. É só você provar. E quando você provar, você vai querer que outras pessoas provem e falem, olha, eu provei a Deus e vi que é muito bom. É isso aí. E eu quero que você prove também. Minha casa vai provar. Aí você vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque quando eu provei, foi muito bom. E eu sei que isso vai ser bom para minha família, vai ser bom para meus filhos, vai ser bom. Porque esse amor que foi lá... que foi, olha, aquele sangue foi derramado na cruz, aquela prova de amor que Deus deu, é isso que Ele quer no meio das nossas vidas, dentro do nosso lar, na nossa casa, nos nossos dias. É esse amor resplandecendo. Glória a Deus, bom, né? Só tenho que agradecer. Em nome de Jesus, eu agradeço mesmo a presença. Agradeço, pastor Ziel, pastor Rafa, já estou profetizando também. Eu quero agradecer de coração a Leide também. Né, eu tenho que agradecer a todos. Nosso primeiro podcast, agradecer essa técnica maravilhosa que está aí, né? Porque a produção está ali, firme e forte, né? E eu quero só mandar, olha, Satanás, tá bom pra tu? Bem feito, perdeu, não adianta, que você já nasceu, desceu derrotado e vai continuar. Mas eu quero agradecer de coração, Leide, dizer assim, que esse projeto é um projeto que é para o Senhor ser glorificado. Para a honra e para a glória Então dele. eu queria também deixar aqui uma mensagem para você que nos assistiu. Se você tiver algum problema, se você queira conversar, se você queira, sabe, desabafar, pode mandar no inbox aqui, né, tem a nossa página. Aproveita, já curte a página, né, da rádio, aí você coloca lá, olha, assistiu o programa, né, o podcast lá da palavra, e eu tô com um problema, de repente você tá triste, você não tem quem conversar, a gente tá aqui justamente para isso, é fazer o ID. O ID é amar você, né, que tá com necessidade, você precisa de um apoio. A gente tá aqui justamente para isso, alicerçado na palavra de Deus. A gente vai estender, já estamos com as mãos estendidas para você, então você coloca isso na sua cabeça, você não está sozinho. Tá bom? Não importa, como aqui o pastor já falou, não importa a maneira que você esteja. Você tem que entender o seguinte, que maior é o Deus que a gente serve do que esse problema que está aí com você. Então pode mandar aqui para a Leide depois ela vai captar, né? Vai anotar direitinho e deixa um telefone de contato, a gente faz um contato, mas entenda, você não está sozinho. E eu quero agradecer a participação de todos. Leide, fica à vontade. Eu quero agradecer aqui todos que estão aqui acompanhando a gente, né? Eu já citei alguns nomes. Eu vou agradecer aqueles que eu ainda não citei alguns nomes, né? Marina, o Dene, o Almir, a irmã Lourdes, né? O Silvano, a Lubrites, a Luíse, o Michel, o Cláudio, o Adilson. São muitas pessoas assistindo, né? Eu quero agradecer a todos. E eu também vou fazer um apelo, né? Se você tiver algum problema e quiser mandar mensagem pra gente, a sua pergunta, o que você está necessitando não vai ser exposto. A gente vai entrar em contato com você, a gente vai estar orientando, a gente vai estar orando, a gente vai direcionar você da melhor forma possível. E saiba, você tem um Deus maravilhoso. E Jesus, ele está o tempo todo ao teu lado. Basta clamar por ele. O véu foi rasgado. Você tem acesso livre a isso. Então, não se sinta inferior. Porque quem transforma é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Não é o pastor, não são os irmãos da igreja. Não é. Quem vai te transformar é o Espírito Santo. Venha da forma que você está. O Espírito Santo, ele vai trabalhar em você. Ele vai te libertar do que precisar. Só basta você abrir seu coração e se entregar para ele. Fica aqui os nossos agradecimentos. Não esqueçam de nos seguir e de compartilhar. E se precisar, mandar mensagem. Isso aí, dá a referência, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Quero agradecer. Glória a Deus. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, Jesus te ama e eu também. Amém. Show, família. Bênção de Deus, tá vendo?